Boa tarde. Resolução garante aumento de mais de R$40 mil em auxílios para deputados maranhenses. Número de pessoas que trabalham no comércio sem carteira assinada é alto em São Luís. Estatuto da Juventude causa indignação aos estudantes do estado. E veja também as comemorações pelo Dia do Exército. E o Sampaio Correia se despede da Copa do Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. Nas últimas 48 horas, as chuvas que caíram em São Luís causaram transtornos à população. Várias ruas ficaram alagadas e áreas empoçadas. Mas, de acordo com a Defesa Civil, não foi registrado nenhum incidente nas áreas de risco. E o trabalho de fiscalização nesses pontos continua para evitar tragédias. O órgão está em alerta, pois caso as chuvas continuem intensas, existe o risco de deslizamentos de terras e alagamento em bairros residenciais. Em São Luís, há 66 áreas consideradas de risco, que podem colocar em perigo a vida dos moradores. E hoje, São Luís amanheceu ensolarada, mas pode chover rápido durante o dia. Veja o que diz a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, céu parcialmente nublado com chuvas isoladas. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nublado com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia com chuvas isoladas. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Pelo menos 20% dos trabalhadores de São Luís atuam no comércio, mas de acordo com o Sindicato dos Comerciários, boa parte desses profissionais não tem carteira assinada. No interior do estado, esse desrespeito à lei trabalhista é ainda mais preocupante. De acordo com a Federação de Comércio do Maranhão, os municípios do interior do estado são os que mais registram casos de comerciários que trabalham sem assinatura na carteira profissional. Esse dado gera fuga para o mercado informal. Segundo o IBGE, em 2 municípios maranhenses, mais de 90% dos trabalhadores assalariados estão no comércio informal. Em todo o país, cerca de 10% dos trabalhadores do comércio não têm carteira assinada. O índice maranhense de trabalhadores do setor sem carteira é maior que o do Nordeste. Sem a carteira assinada, o trabalhador do comércio não vê garantidos alguns de seus direitos básicos, como férias, 13º, aposentadoria pelo INSS e fundo de garantia. O empregador que não garantir esses e outros direitos ao seu funcionário estará sujeito a sanções. E é importante que o empresário tenha consciência disso, porque ele pode sofrer várias retaliações. Ele pode aí ser denunciado na Justiça do Trabalho pelo empregador e ele pode aí estar pagando multa e vai pagar todo o retroativo. Então, se ele está achando que é algo que vai beneficiar, não vai beneficiar. Muito pelo contrário, é algo que ele está prejudicando não só o seu empregado, mas também a questão dos benefícios que ele tem que estar contribuindo para que essa pessoa possa estar trabalhando a seu serviço. Ainda segundo o IBGE, mesmo sem oferecer a devida valorização, o comércio é o setor que mais emprega na capital maranhense. Dos trabalhadores ludovicenses, 21% dos trabalhadores atuam no comércio. De acordo com o Sindicato dos Comerciários do Maranhão, o trabalhador deve tomar algumas medidas caso não tenha a carteira assinada. Cobrar, do próprio empregador e também buscar o sindicato, a Delegacia Regional do Trabalho, para que faça valer os direitos do trabalhador e que é necessário ter a sua carteira assinada, até porque dentro de 48 horas para entregar a carteira do trabalhador assinada e, portanto, desfrutar e ter a segurança que tem esses seus direitos perante a lei. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão publicou uma resolução no Diário Oficial da União que aumenta os valores de benefícios aos deputados estaduais.
Com a medida, os 42 deputados passaram a incorporar mais de R$40 mil por ano. Esta semana, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o reajuste de 8,4% nas verbas de auxílio moradia, ajuda de gabinete e exercício parlamentar. Cada um dos 42 deputados estaduais vai receber R$ 3.400 a mais todo mês. Esse aumento vai custar ao contribuinte maranhense quase R$2 milhões por ano. A medida foi tomada menos de 2 meses depois que os parlamentares maranhenses cortaram 14º e 15º salários. O mais curioso é que o valor do aumento nas verbas indenizatórias equivale aos salários que foram extintos. Hoje pela manhã, os deputados tentaram justificar o reajuste. O senhor reconhece que o reajuste das verbas, logo após aí o corte do 14º e do 15º salários, pode afetar a imagem da Assembleia na sociedade maranhense? Olha, do jeito que queriam colocar, e se nós não reagíssemos, desmentindo, porque é uma pura inverdade, iria atingir, mas não atinge, porque nós não tínhamos essa correção desde 2009. Houve até um debate entre o presidente da Casa, deputado Arnaldo Melo, e alguns jornalistas. De certa forma, nós estamos sendo injustiçados quando se diz que o aumento que foi dado, esse reajuste foi dado, coincide com o valor dos 2 salários cortados. Mas vocês sabem, você é um homem esclarecido e estudioso, você sabe que nós não fizemos esse cálculo, porque não fomos nós que demos esse 8% lá em Brasília. Poucos deputados se posicionaram contra o aumento. Eu, pelo menos, estou preparado para me posicionar, para votar contra esses reajustes e também contra o auxílio moradia, se for colocado em pauta, né? Infelizmente, é uma prerrogativa da mesa diretora, né? E somente a mesa diretora pode decidir sobre essa matéria. Agora vamos falar de futebol. O Sampaio Corrêa não conseguiu passar pelo Campinense da Paraíba e está fora da Copa do Brasil. O time maranhense perdeu nos pênaltis e frustrou os torcedores que foram ao Castelão confiantes na vitória. No que dependesse do apoio da torcida, a classificação do Sampaio Corrêa para a segunda fase da Copa do Brasil, pela 5ª vez na história dele, estava assegurada. Vim de Brasília para assistir essa vitória do Sampaio Corrêa e torcer para ele ganhar do Flamengo. E vamos meter 2-0 já no jogo do Flamengo. Esse aqui já tá bola na caçapa já. Desde o início, o Tubarão tricolor buscou o caminho do gol. Apesar de parecer jogar sozinho, Pimentinha se destacou bastante e infernizou o goleiro Pantera do Campinense, que teve muito que se esticar em pelo menos 3 lances de real perigo. No segundo tempo, com a saída do Júnior Chicão do Sampaio e a entrada do Edgar, a equipe sampaína se afirmou melhor nas 4 linhas e o goleiro Rodrigo Ramos salvou o coro do Tubarão logo no início. Aos 38 minutos, Pimentinha sofreu pênalti e Arlindo Maracanã desperdiçou, para logo em seguida, aos 39 minutos, Ricardo Maranhão marcar para o Campinense. 1-0 lá, 1-0 aqui e a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil foi para os pênaltis. Após a série de cobranças alternadas, Dedé do Campinense selou a classificação da Raposa por 7-6. Buscamos resultado, jogar aqui não é fácil, campo pesado, nossa equipe é humilde, a gente trabalhou até o final e está aí o resultado. A gente com humildade, a gente vai dando sequência ao campeonato. Eliminado, o Sampaio terá agora pela frente apenas o Campeonato Maranhense. E futebol é isso, acho que fica de lição, a gente não pode perder tantos gols como a gente tem perdido ao longo dos anos e hoje foi mais um dia desses. E pelo Campeonato Maranhense, o Bacabal venceu o Santa Quitéria por 2-1. O Balsas derrotou o São José por 2-1. E completando a 4ª rodada, o Americano enfrenta hoje o Imperatriz no estádio Nilzinho Santos, às 4 horas da tarde. E veja no próximo bloco, TRE registra baixo índice de eleitores que precisam justificar a ausência nas eleições. E veja também, quase metade dos brasileiros sofre de hipertensão. Você acompanha no próximo bloco. Aí você vê imagens da Avenida Ana Jansen, na Ponta da Areia. Tempo bom neste momento. Agora são 12 horas e 10 minutos. O
Plano Piloto. Em setembro de 1956, o Diário Oficial publica o lançamento do concurso nacional do Plano Piloto da nova capital do Brasil. Os idealizadores e a construção da capital. Muito civilizada, muito apurada, como um Versalhes, né? Como um Versalhes do povo, como eu digo. Né? Brasília, um sonho de 3 séculos. Nesta quinta, 7h30 da noite. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar num lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. Arte, informação, opinião, cultura, reflexão. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. Ele nasceu no dia de São Jorge. Era devoto do santo e um grande poeta brasileiro. Poeta, pintor e médico. É um estudo belíssimo sobre a poética e a literariedade de Jorge Lima. Os 120 anos de nascimento de Jorge de Lima é o tema do programa. De lá para cá, quinta-feira, às 20 horas. Até lá. O Tribunal Superior Eleitoral alerta aos cidadãos quanto ao prazo para a emissão da justificativa de quem não votou nas últimas eleições. E em São Luís, o TRE informou que até o momento é pequeno o número de pessoas que já efetuaram o recadastramento biométrico. O eleitor brasileiro que não cumpriu com a obrigação do voto deve estar atento a um prazo importante. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1 milhão de eleitores do país que não votaram nas 3 últimas eleições e não justificaram as faltas, correm o risco de ter os títulos cancelados. O prazo para regularizar essa situação terminará na próxima quinta-feira. Caso o eleitor tenha deixado de votar no primeiro e segundo turnos de uma mesma eleição, serão contabilizadas 2 eleições para efeito de cancelamento. No Fórum de São Luís, número baixo de atendimentos nas últimas semanas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 64 mil ludovicenses já fizeram o recadastramento biométrico. Só que esse número equivale a menos de 10% dos eleitores da capital maranhense. O TSE pretende utilizar o sistema de identificação do eleitor por meio da impressão digital em todo o país até 2018. O prazo final para que o eleitor efetue o recadastramento biométrico terminará no próximo dia 19 de dezembro. Em São Luís, algumas pessoas decidiram se antecipar e efetuar o recadastramento. O brasileiro sempre tem essa questão de sempre deixar para a última hora. Eu já me antecipei de fazer o cadastramento na internet, tanto para não enfrentar a fila. Até que o meu tiro eu tinha perdido, aí eu já vim tirar a segunda via e eu aproveitei logo essa oportunidade para vir, né? Resolver fazer um procedimento e aproveitou para fazer logo outro. É o seguinte, eu ainda trabalho ainda, e no momento que eu sair da minha empresa, eu vou ter que prestar conta com o TRE, né? Então, eu vim logo. A hipertensão, conhecida como doença silenciosa, é um dos desafios para as autoridades de saúde pública do Brasil. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que mais de 20% da população adulta do país sofrem de hipertensão. A pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico Vigitel aponta que a hipertensão atinge 22,7% da população adulta brasileira. Segundo o levantamento, o diagnóstico entre as mulheres é mais comum que nos homens. A explicação é que elas costumam ir mais ao médico e fazer exames de rotina.
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse índice é um pouco maior. Os dados da entidade apontam que 30% dos brasileiros são hipertensos, mas muita gente não sabe que tem a doença. Quem está acima do peso, diabéticos, fumantes, pessoas que não fazem atividade física e que consomem muito sal, têm mais chances de desenvolver a hipertensão. Mas a hereditariedade ainda é considerada a principal causa da doença. Nós sabemos que filhos de pais hipertensos há uma possibilidade muito grande de se tornar hipertenso. Por exemplo, se o pai é hipertenso, a possibilidade de ser hipertenso é de 40%. Se a mãe é hipertensa, a possibilidade é de 60%. E se os dois forem hipertensos, a possibilidade é de 85%. Ou seja, nós temos ainda uma possibilidade de 15% de não se tornar hipertenso. O inverso também é verdadeiro. Filhos de pais não hipertensos têm 15% de chance de se tornar hipertensos. E o que vai depender de desenvolver essa hipertensão são os hábitos de vida. Fazer a aferição da pressão rotineiramente é uma das medidas para evitar o problema que não apresenta sintomas. Se não tratada, a pressão alta é o principal fator de risco para uma série de doenças. A hipertensão arterial, quando não tratada, ela pode levar a algumas sequelas, que é o coração grande, a cegueira ou o comprometimento da função renal. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante aposentadoria especial para pessoas com deficiência. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Bastos, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Tiago. Olá, boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bem, com a presença de cadeirantes no plenário da Câmara dos Deputados, foi aprovado ontem esse projeto de lei importante que garante, Edmilson, aposentadoria especial a pessoas com deficiência. Como foi aprovada também pelo Senado, a proposta segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Terá direito à aposentadoria especial pelo regime geral da Previdência Social o segurado que contribuir por 30 anos, caso homem, e 25 anos no caso das mulheres, se a deficiência for considerada leve. Daqueles com deficiência moderada, serão exigidos 27 anos de contribuição para os homens e 22 anos para as mulheres. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que tenham deficiência grave, poderão se aposentar após 25 anos de contribuição, no caso dos homens, e 20 anos no caso das mulheres. Terá direito também à aposentadoria especial a pessoa com deficiência que tenha 60 anos no caso dos homens e 55 anos se for mulher. E também tempo de contribuição para a Previdência pelo período mínimo de 15 anos. A deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, comemorou a aprovação do projeto. Segundo ela, esse é um momento histórico para todo o país. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E veja no próximo bloco a programação para as comemorações do Dia do Exército e ainda a exposição As Sombras que Me Perseguem é logo após o intervalo. Aí você vê imagens do calçadão da Lagoa da Jansen. Agora são 12 horas e 18 minutos. Nesta quinta, no último episódio de Titanic. O que houve? Partimos um iceberg. O barco está afundando, não temos tempo a perder. Momentos de terror e agonia num navio prestes a afundar. Para trás! Para trás! Deixem passar as crianças! Agora chega, tire suas mãos dela! Não, ele está ajudando! Passageiros e tripulantes vão lutar com todas as forças pela sobrevivência. Vamos baixar, mais alguém e o bote se parte! O bote vai quebrar! O bote vai quebrar! Quem vai se salvar? Fique com os outros, eu a encontro! Não te preocupe! Quem vai morrer? Não há mais nenhum bote aqui! Para trás! Titanic, nesta quinta, 11h30 da noite. A visita a um engenho que guarda importantes pedaços da história de Belém e o uso do caroço de açaí na fabricação de próteses. Isso e muito mais no Sementes. Nesta sexta, 7h30 da manhã. Acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades.
Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, o programa certo, na hora certa. Após quase 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, foi aprovado no Senado o Estatuto da Juventude. O projeto de lei estabelece garantias aos jovens, mas o item do Estatuto que se refere à meia entrada não está sendo bem aceito pela juventude maranhense. O Estatuto da Juventude prevê garantias para pessoas de 15 a 29 anos, o que corresponde a cerca de 52 milhões de brasileiros. Em seus 48 artigos estão previstos pontos como acesso à educação, profissionalização, trabalho e renda, além da obrigatoriedade de o Estado manter programas de expansão do ensino superior. Um dos pontos polêmicos do projeto diz respeito à meia entrada para estudantes. O Estatuto fixa em 40% a cota de ingressos com 50% de desconto em eventos culturais e esportivos. O benefício será estendido ainda para jovens entre 15 e 29 anos que, mesmo que não sejam estudantes, tenham renda familiar de até 2 salários mínimos. Para o coordenador-geral do Diretório Estudantil da Universidade Federal do Maranhão, a medida representa um retrocesso nos direitos dos estudantes. Sabendo da nossa condição de estudante que ainda não trabalha, fica complicado para a gente, pelo menos para mim fica complicado chegar em um guichê, já ter batido os 40% e aí eu ter que pagar uma inteira para prestigiar um evento cultural, artístico, etc. A mesma opinião tem este estudante. A quantidade e número dos estudantes é muito que frequentam esses locais. Então, se você delimita, você está retirando o direito. Já que foi conseguido através de muitas lutas o nosso direito de meia passagem, meia entrada e que agora está delimitando. Eu acredito que isso só venha a prejudicar mais, né, o nosso direito enquanto estudante. Eu acredito que seria... Não deveria ter essa delimitação de porcentagem. Basta verificar todos os eventos, tanto esportivos quanto culturais, quanto os ingressos acabam às vezes em 15 minutos, meia hora. Aí os estudantes precisam passar às vezes um dia inteiro na fila para garantir seu direito. Então esse direito já não é cumprido. Quando você coloca uma cota limitando, então parece que o cumprimento vai ficar ainda mais distante, né? Este especialista em direito do consumidor diz que é necessário que o projeto estabeleça critérios para a fiscalização da venda da meia entrada. Exatamente. Associado às legislações, há de haver a fiscalização dos estabelecimentos comerciais. Somente assim poderá ser garantido e harmonizado os interesses dos fornecedores e dos consumidores. No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Exército Brasileiro. Em São Luís, várias atividades estão sendo realizadas para festejar a data. Vamos voltar a falar com o Tiago Bastos. Que programação é essa para hoje, para o Exército? Bem, Edmilson, nós vamos já informar qual a programação e também falar um pouco mais sobre a importância do Exército. Ao meu lado, eu converso com o subtenente do 24º Batalhão de Caçadores, Samuel Claudino. Para quem não sabe, por que 19 de abril é considerado Dia do Exército? 19 de abril foi a conquista da Batalha de Guararapes, onde brancos, índios e negros se uniram num sentido patriota, no sentido de nação contra os holandeses. Uma força pequena venceu, uma força 3 vezes maior que a nossa, e por causa desse sentido patriota foram vencedores. E dia 19 de abril, então, de 1648, foi comemorado o Dia do Exército. Atualmente, o 24º Batalhão dispõe de 600 militares. É um número suficiente e, se muitos jovens hoje ainda se interessam em incorporar o Exército? Certo, nós temos a incorporação dia 1º de março de todo ano e a procura, a seleção é muito grande. 100% dos jovens hoje, dentro do 24BC, são voluntários. Agora, eu queria que o senhor falasse, por gentileza, sobre a programação, né? Que já começou essa programação do Dia do Exército e hoje parece que tem uma apresentação da banda do Exército. Quando é que vai acontecer? Certo, estamos na Semana do Exército com o tema Exército em Ação, Salto para o Futuro. Já comemoramos dia 12
no Shopping Rio Anil, com a exposição, com a apresentação da banda de música. E hoje à noite nós temos no Teatro Arthur Azevedo um grande concerto da banda de música. Convidamos a todos os ludovicenses, que faz parceria também com o 24BC, a estar presente nesse grande evento, nas comemorações do Dia do Exército. Onde vai ser o concerto? O concerto é hoje à noite, a partir das 19h30. Quem quiser ir tem que levar 1 quilo de alimento para trocar pelo ingresso no Teatro Arthur Azevedo, aqui no centro da cidade. Eu agradeço as informações, parabéns, muito obrigado. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E fotografias, objetos decorativos e até grafismos serviram para inspirar um artista autodidata a produzir uma exposição intitulada As Sombras que Me Perseguem. Os traços firmes e precisos revelam rostos, imagens de mulheres, formas geométricas. Fotografias de moda, elementos decorativos e grafismos serviram de inspiração para o artista autodidata João Almeida compor as pinturas que integram a exposição As Sombras que Me Perseguem. Os trabalhos retratam sentimentos, impressões, gostos e inquietudes desse jovem estudante de artes plásticas que faz sua primeira exposição individual. As Sombras que Me Perseguem, por mais que pareça ser um nome meio sinistro, digamos assim, não tem nada a ver. Vem da questão da técnica que eu utilizo nos trabalhos, né, que lembram sombras, e vem também por que sombras que me perseguem? Porque são os elementos que eu trabalho nessa técnica, que são inúmeros, são os cubos, os arabescos do Arte Nouveau, todas as referências que eu tenho de vida nessa minha vida artística, eu vou agregar neste trabalho específico, nessa exposição. Então são as sombras que me perseguem, são os elementos que estão comigo desde sempre. Os traços fortes foram obtidos com a tinta nanquim, conhecida também como tinta chinesa. As 18 obras ganham um toque especial com o elemento surpresa. O artista pintou as telas com tinta invisível fluorescente. O efeito se revela quando a luz negra é acesa. Eu trabalho 2 momentos visuais para o espectador. É a questão da surpresa que eu gosto de trazer nos meus trabalhos, né? Além do número muito grande de elementos que você tem logo de cara nos trabalhos, com a luz normal, você vai ter mais elementos, na verdade, quando você apaga essa luz normal e você liga a luz negra. Eu utilizo a tinta invisível fluorescente e o papel fluorescente também. A exposição As Sombras que Me Perseguem está em cartaz na Galeria de Artes do Sesc, na Praça Deodoro, e pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde. A mostra segue até o dia 26 de abril. Um dos propósitos da Galeria de Arte do Sesc é justamente esse, dar espaço para a produção artística na área das artes visuais, para artistas iniciantes, artistas que já têm renome também, né? Disponibilizar o espaço através da ação educativa também que ele realiza em cima do trabalho dos artistas e possibilitar que tenha esse espaço de fruição, que afinal é uma das poucas galerias que a gente tem em São Luís e acho que é a única que desenvolve essa ação educativa, né? E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.